Gente, olha só, vamos fazer agora a florzinha. Eu vou usar o fio fluff da Fischer Fios. Vou usar a cor rosé para fazer a flor e a cor mostarda para fazer o caldo, certo? Ele tem uma indicação de agulha de 2,5 a 3 milímetros. Eu vou usar a de 3 milímetros, certo? Ele é excelente para amigurumi, super macio, tá? E para esse tipo de peça de aplique. Excelente. Então, vamos lá. Dentro do anel mágico, o anel mágico é igual em qualquer fio, tá? Faz da mesma forma em qualquer fio. Eu vou colocar aqui 16 pontos baixos, tá? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui eu pego esse fiozinho que sobrou embaixo, né? Que é o fiozinho do anel mágico. E aí eu vou puxar para fechar esse anel mágico, tá? Eu não vou fechar ele totalmente agora, para não ficar ruim de trabalhar. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho que eu fiz, e eu faço um ponto baixíssimo para fechar, tá? Vou subir aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. E aí, vou fazer o seguinte, agora eu vou trabalhar em ponto alto duplo. Eu vou dar 2 laçadas na minha agulha de um fio, certo? Eu venho aqui, ó, no mesmo pontinho aonde eu iniciei essas correntinhas e finalizo o meu ponto alto duplo, certo? Vou fazer aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui um pontinho de base, certo? Ó, eu fiz aqui nesse, eu vou pular esse aqui e vou fazer o meu próximo ponto nesse outro. Eu vou laçar 2 vezes, porque eu vou trabalhar ponto alto duplo, vou pular um pontinho de base, vou colocar no próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo e não vou finalizar, tá? Eu vou ficar aqui com o meu pontinho na agulha, com a minha última laçada do ponto alto duplo, que eu ia finalizar, eu não finalizo, eu fico aqui na agulha. Laço mais 2 vezes, certo? Que eu vou fazer outro ponto alto duplo no mesmo lugar e vou finalizar os dois de uma vez. Venho aqui, coloco minha agulha no mesmo canto. Faço aqui, ó, a finalização. Fico com 3, né? O da agulha, o do ponto alto duplo, primeiro que eu fiz, e do outro ponto alto duplo. E aí eu venho, laço o fio na agulha e tiro os 3 pontos, certo? Vou fazer mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou laçar 2 vezes, pular um pontinho de base e no próximo eu vou colocar minha agulha e não vou finalizar o meu ponto alto duplo. Lembrando disso, que não finaliza, finaliza os dois juntos, certo? Dou outra laçada 2 vezes, no mesmo ponto eu coloco a agulha, faço o meu segundo ponto alto duplo e agora, ó, ficou as três alcinhas e aí eu finalizo, tá? E então eu vou seguir essa sequência, certo? Fazendo 5 correntinhas e pulo um pontinho de base e faço um ponto alto duplo, fechando os dois juntos, tá? Eu vou seguir essa sequência até chegar aqui no meu finalzinho, tá? Eu vou fazer e já volto. Olha só, gente, voltei aqui, ó. Vou fazer a minha última pétala, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, já é o último espaço, o último ponto. Eu vou vir aqui na correntinha, naquela correntinha inicial, ó. 1, 2, 3, na terceira correntinha. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó. Fica dessa forma essa etapa, tá? E agora vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa, nós vamos fazer ponto alto
em todas essas hastes aqui, certo? A gente vem, aí arrodeia. Vamos lá, vamos na prática que é melhor, né? Eu venho aqui, ó. Olha só. Então, quando eu finalizei aqui, né? Coloquei, fechei aqui essa última pétala. Eu vou subir agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou laçar o meu fio na agulha e aqui, ó, nesse pontinho aqui, vamos deixar essa correntinha aqui de lado por enquanto. E nessa primeira haste de ponto alto duplo, nós vamos colocar 6 pontos altos. Por quê? Porque essas 3 correntinhas iniciais já conta como o primeiro ponto, certo? Então, vamos colocar 6 e no final vai dar um total de 7. Eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou vir aqui, ó, vou laçar o meu fio na agulha e aqui nessa próxima dupla de fio alto duplo, eu vou trabalhar 7 pontos baixos agora em cada alça dessa, tá? Eu venho aqui, ó, coloco minha agulha aqui e dessa forma aqui. Eu vou introduzindo o fio dessa forma, tá? E aqui eu vou colocar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, enganchou aqui. 6 e 7. Parece que não vai caber, mas a intenção é essa, tá? Ele ficar bem juntinho, que é para dar o efeito da pétala 3D. Agora eu vou, laço o fio na agulha e vou fazer aqui nessa outra haste, né? Da dupla, certo? Ó, venho aqui e faço mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, como vai ficando. Vai ficando essa alcinha aqui atrás, ó, que é a alcinha da pétala, aquelas 5 correntinhas. E é dessa forma mesmo. Vamos laçar o fio na agulha, certo? E aqui, ó, vamos passar para a próxima dupla de ponto alto duplo, certo? Vou laçar o meu fio na agulha, venho aqui dessa forma, ó. Não coloca dessa forma aqui, que não vai ficar errada a flor. Você vai laçar o fio, vai colocar dessa forma aqui, ó. A gente vai trabalhando assim, ó. Vem por aqui, ó. Volta, ó. Arrodeia aqui, volta, vai arrodeando dessa forma aqui, ó. Certo? Então, é importante que quando você for passar de uma dupla de ponto alto duplo para outra, você passe sempre aqui, ó, perto do botão da flor. Dessa forma aqui, ó, tá aqui a haste. A gente vem, ó, e coloca aqui, ó, desse jeito aqui. Mais 7 pontos altos, certo? Em cada haste dessa, vai ser 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou agora trabalhar na outra haste, na dupla, ó, na mesma dupla, na outra dupla daquele ponto. Vou aqui, laço, ó, coloco dessa forma e mais 7 pontos altos, tá? Então, é isso. A gente vai trabalhando, ó, arrodeando todas essas hastes de ponto alto duplo, tá? Até chegar aqui no final. Olha só, eu já estou finalizando aqui a flor. A gente já tá aqui na última haste, ó. Lembra? Aqui é o início. Eu comecei a primeira dupla de haste, né? Que é o início, que é as 3 correntinhas e o ponto alto duplo. Eu iniciei, fiz 3 correntinhas, iniciei a pétala pelo ponto alto duplo e deixei as 3 correntinhas iniciais para por último, certo? E aqui, ó, eu já vim aqui, eu venho e vou fazer dessa forma aqui, tá? Não é dessa forma.
Eu venho e pego aqui, ó, pelo outro lado, por baixo da haste, ó, e vou fazer meus 7 pontos altos finais da última pétala. 1, 2, desculpa, sair do 3, 4, 5, 6 e 7. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha inicial, e eu fecho aqui, ó, no ponto alto que eu fiz, conto as 3 correntinhas, 1, 2, 3, e no primeiro ponto alto eu vou fechar aqui com um baixíssimo para finalizar a minha carreira. Olha só que linda essa flor, tá perfeita ela, né? E aqui eu venho cortar esse fio, tá? Aqui eu já posso puxar mais um pouco esse anel mágico. Se ele não fechar totalmente, não tem problema, ele vai ficar um pouquinho aberto mesmo, tá? Ó, aqui eu venho, puxo a argolinha e com a agulha de tapeçaria, com auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu venho e vou colocar esse fio. Ó, coloquei aqui na agulha de tapeçaria, vou colocar aqui para trás e vou tentar trazer esse fio aqui. Vou colocando, ó, dentro aqui dos meus pontos, certo? Para trazer ele para cá. Vou colocar, ó, aqui tem bastante ponto, então a gente pode vir e colocar ele para trás, aqui para perto do anel mágico, tá? Ó. Vou colocar ele para cá. Aqui no fio do anel mágico, eu vou dar um nozinho, para ele ficar aqui bem próximo ao anel. E aqui eu boto esse fio para cá, ó. Vou tentar chegar com ele até aqui, ó. Ao contrário do fio do anel mágico, tá? Por quê? Porque eu quero ver se a gente aproveita ele para colocar lá no cestinho, tá? Para prender ele lá no cestinho. Então, eu venho aqui, ó, colocando entre os pontos, certo? Até chegar aqui na outra extremidade. Ó, cheguei aqui na outra extremidade, então eu vou aqui e dou um nozinho só para prender, tá? Não precisa, só para prender. E aqui eu venho e vou colocar ele aqui. Vou costurar ele aqui. Tá? Deixa eu só elevar um pouquinho a câmera. Ó, eu vou só colocar essa flor aqui e vou colocar ela aqui atrás. Qualquer cantinho aqui, você coloca esse fio, traz ele aqui para trás, certo? Vou pegar aqui o outro fio, o do anel mágico. Se vocês quiserem deixar esse fio um pouquinho maior, né, para não ter tanta dificuldade na hora de colocar aqui para trás, ó, coloquei um aqui e vou mais acima um pouco e coloco o outro. Pronto. Venho aqui atrás, ó, ajusto aqui dentro. E aqui eu vou dar 2 nozinhos aqui dentro, tá? E cortar o fio. Olha só. Ver se dá para enxergar, se eu clarear aqui, tá vendo? Ó, eu dei aqui 2 ou 3 nozinhos, cortei o fio. E agora vamos fazer o caule, tá? Para o caule, eu vou usar aquela cor, a mostarda, certo? E eu venho aqui, ó. Eu vou começar aqui de dentro, tá? Vou ver aqui um ponto qualquer, tá? Vou puxar aqui esse fio, ó. Botar a agulha e vou puxar ele aqui. Vou puxar ele aqui. E vou tentar colocar ele em qualquer pontinho aqui, bem escondidinho, para mim dar um nozinho nele, certo? Eu venho aqui, ele tá bem aqui, então eu vou vir ao contrário e vou enganchar ele aqui em algum canto.
A gente vai procurar aqui, ó, tá vendo? Aqui já tem um pontinho bem escondidinho. Então, eu vou tentar colocar esse fio pra cá, ó. Vou pegar aqui e vou colocar a pontinha dele pra cá e vou dar o meu nozinho. Nozinho aqui, ó. Dei um nó. Eu vou no mesmo canto, puxo novamente, ó. E dou outro nozinho. Puxo aqui essa argolinha. Passo aqui por dentro, ó. E dou outro nozinho, certo? Esse nozinho aqui, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Pegar minha agulha. Esse fio, eu posso colocar ele aqui dentro. Vou puxar ele aqui e eu já posso até cortar ele, tá? Porque eu não vou utilizar. Aqui foi só pra gente fazer o arremesso. Pronto, olha só, já cortei aqui o fio aqui atrás, né? Então, eu vou procurar aqui, ó. Ele tá bem aqui, tá? Deixa eu... Ó. E vou colocar minha agulha e puxar ele aqui, o fio do novelo, pra gente começar a fazer os pontos baixíssimos. Vou colocando aqui a minha agulha, não se preocupe que ela vai achar um cantinho pra entrar, certo? E a gente vai fazer ponto baixíssimo. Venho aqui mais em cima um pouco, ó. Ponto baixíssimo, tá vendo? Venho aqui mais em cima um pouco. E puxo o novelo lá dentro, ó, o fio. Faz ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguir até chegar aqui no topo da florzinha, ó. É bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade. E eu vou fazer até chegar lá em cima. E aí, eu volto pra gente finalizar, certo? Ó, peguei aqui. Mais uma vez, mais um pouco lá em cima, ó. Peguei, ó. E vou fazer até chegar ali no final. Peguei novamente, ó. E assim, ó, já estamos chegando aqui no final. Já posso cortar esse fio aqui dentro. Puxo ele aqui, certo? E com a agulha de tapeçaria eu vou colocar ele lá pra dentro. E finalizar. Ó, venho aqui, coloco bem aqui, bem embaixo da flor. Vou sair com ele em algum canto aqui, ó, já saí, certo? Ele fica bem discreto. E aqui eu venho, procuro uma alcinha do ponto do fio de malha, qualquer fio, ó, e vou dar um nozinho. Dou um nozinho, dou 2 nozinhos e dou 3 nozinhos. Dou uma apertadinha, corto o excesso de fio e está pronto o nosso cestinho do Dia dos Namorados, tá? Você vai ter duas opções, 2 tamanhos diferentes. Se você quiser ele menorzinho, vai fazer com fio de malha extra premium. E se você quiser ele maior, como o fio de malha Nubble, ele é mais espesso, né? 35 milímetros, ele vai ficar bem maior, tá? Espero que vocês gostem e até a próxima aula.